Semana com agenda econômica carregada. E quem está aqui conectado com a gente para falar sobre os destaques dessa semana é o economista do PicPay, o Igor Cadillac. Tudo bem, Igor? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? E você? Joia. Ô, Igor, me fala uma coisa. Quais são os principais destaques do mercado financeiro e o que a gente deve ficar aí de olho nessa última semana de outubro? Bom, a agenda dessa semana ela é bem movimentada, né? Então, começando aqui pelo Brasil, a gente tem vários dados ali referentes a setembro. Então, no geral, a gente espera resultados relativamente positivos. A indústria deve subir mais de 1%. Nosso mercado de trabalho, que está no menor nível de desemprego de toda a histórica, ele deve continuar caindo na série original, né? Mas quando a gente pega ali, feitos os ajustes sazonais, ele deve ter uma ligeira alta, mas ainda seguir em pleno emprego, com um CAGED ali mostrando um saldo de 200 mil vagas formais criadas. Então, é um quadro ainda bem positivo do mercado de trabalho. E, além disso, o fiscal e o setor externo, eles devem mostrar um déficit menor, o que é bom, mas a dinâmica aqui ela segue bem preocupante, né? E, para fechar, também tem o crédito, que deve desacelerar tanto no segmento de pessoas físicas como no de pessoas jurídicas, né? Mas aqui ainda segue bem forte, então, como eu disse, o quadro da nossa atividade ele segue bem positivo, né? E para fechar, com o fim aí do segundo turno das eleições municipais, a agenda política ela pode voltar com força total. Então, o mercado está atento principalmente à promessa ali de divulgação do plano de revisão dos gastos do governo, né? Então, essa que é uma peça fundamental ali para o equilíbrio fiscal nosso. Indo para o cenário internacional, nos Estados Unidos a gente tem dados importantes tanto de atividade econômica como de inflação, né? Então, nos preços, a gente tem o deflator do consumo de setembro, então esse que é o indicador preferido ali do Fed para monitorar a inflação. A expectativa é de uma leve alta mensal, mas uma desaceleração quando a gente pega ali para ver o anual, né? Então, quando a gente pega ali para analisar o progresso desinflacionário, ele continua. Então, e na atividade, então teremos os primeiros dados ali do PIB do terceiro trimestre, também é esperado uma expansão sólida, né, por conta de um consumo que segue resiliente por lá. E, além disso, também ao longo da semana vão saindo vários números do mercado de trabalho, né? E o principal destaque é o payroll de outubro, né, que sai na sexta. Então, esperamos uma desaceleração significativa aí, mesmo que a taxa de desemprego ela siga estável. Agora, a gente sabe, né, Igor, que durante um tempo o enfraquecimento do índice de mercado de trabalho gerava um temor de recessão na economia. Como é que você vê essa desaceleração significativa em outubro? Pois é, né? Mas quando a gente pega para analisar ali os dados bem no detalhe mesmo, apesar dessa desaceleração mais forte nos Estados Unidos, a gente entende que boa parte desse movimento ele se deve a fatores sazonais e pontuais, né? Então a gente teve ali alguns furacões, né, no sul do país. Além disso, a gente também teve greves, contratações mais lentas. Então tudo isso deve acabar pesando. No fundo, desde a última surpresa que a gente teve no último mês, ali com o payroll e o consumo bem mais forte, esse risco de recessão, na verdade, praticamente ele já nem é mais comentado, assim, né? Inclusive, hoje, a principal preocupação, quando você pega ali para escutar os discursos dos dirigentes do FONC, parece que, na verdade, o foco deles migrou desse mercado de trabalho, né, desse esfriamento do mercado de trabalho, para preocupação com o repique inflacionário, né? E aí, aqueles cortes agressivos que a gente vinha vendo, né, precificado na curva, ele tem dado cada vez mais lugar a uma postura cautelosa, né? Então essa que é a nova narrativa, né? Ela acabou migrando aí. E essa narrativa já não é mais tão recente, né? Qual que é o foco agora dessa narrativa? É um pouso suave que demanda juros mais altos e aí o fortalecimento do dólar, né? Também por conta disso, né? E é pouquíssimo provável que esses dados atuais aí que estão para sair, é pouquíssimo provável que esses dados eles possam alterar os cortes de 25 que estão precificados aí para as próximas reuniões. E no último bloco, a gente repercutiu, né, o segundo turno das eleições municipais. Eu queria saber de você como que os resultados que a gente obteve pode alterar aí esse cenário. Bom, as eleições chegando aqui, ela entra como mais um elemento, na verdade, que reforça esse cenário, né? Então, quando a gente pega para olhar lá nos Estados Unidos, ambos os candidatos, eles são expansionistas fiscalmente, né? Principalmente o Trump. Então, quando a gente pega ali para analisar as últimas semanas, os mercados eles voltaram a precificar o retorno do republicano à Casa Branca, né? Então, eles associam ali as propostas do Trump, como por exemplo, né, tarifas comerciais e cortes de impostos, a um cenário de uma dívida pública maior e aí, consequentemente,
consequentemente, demanda, né, uma inflação, juros e um dólar mais alto. Então, essas eleições chegando, na verdade, ela chega como mais um elemento que reforça esse cenário, né? E o dia 5 está logo aí, né? Que é quando ocorrem as eleições, né? Vale lembrar que, apesar do dia 5 estar logo aí, o resultado final, ele demora algumas semanas para sair e pode ser reconhecido oficialmente até dezembro. Então, ainda tem um chão até o resultado oficial sair, né? E se a gente colocar também os conflitos geopolíticos e alguns outros pontos nessa equação, o momento ainda é bem incerto e exige cautela, aí, principalmente dos investidores. Tá certo, Igor. Obrigada aqui mais uma vez pela sua análise. Boa semana aí pra gente. Até uma próxima. Obrigado.